Bom, dando continuidade aí às aulas anteriores a respeito de trocadores de calor, os dois vídeos anteriores que eu fiz, comentei apenas sobre alguns aspectos técnicos dos trocadores de calor em geral, né? Comentei sobre os materiais, enfim. A partir de agora, né, eu vou mostrar para vocês os cálculos, né, que eu acho que interessa para muitos aí. Mas independente, eu vou, às vezes, vou tecendo alguns comentários que pode servir como curiosidades também, para quem está interessado aí saber mais sobre trocadores de calor. Eu vou compartilhar os dois livros, tá? De Cropper e do Senjo, mas pelo que eu vi, pelo menos a primeira parte desta, digamos, esse primeiro vídeo de cálculos, né? Eu acho que o Senjo ele é mais didático, a meu ver, mas eu não vou deixar de mostrar também algumas coisas do livro de Cropera. Vamos lá. O que eu tinha comentado até então, né? Falando aí sobre, entre outras coisas, né? Os aspectos construtivos dos trocadores de calor. O mais conhecido, mais difundido, né? É o conceito do casco e tubo. Né? O que seria isso? Um fluido passa externo aos tubos e o outro fluido passa interno aos tubos. Então, por exemplo, o trocador de calor, casco-tubo composto por 1000 tubos. Aí vamos supor que entra um fluido a 10 quilos por segundo, nesse grande trocador de calor, vamos supor, 10 quilos por segundo. Aí divide, né, esses 10 quilos por segundo por 1000, né, que vai dar aí 0,01 quilo por segundo por cada tubo. Tá? E aí tem que fazer o quê? Tem que fazer o cálculo para cada um para um tubo, né? Porque pressupõe, né, que isso em qualquer lugar é assim, né? Não conheço algum lugar que seja diferente, em que um trocador de calor casco-tubo, né, se tiver aí, óbvio, né, mais de um tubo, vão ser tubos das mesmas dimensões, pressupondo também que a vazão vai ser a mesma. Né? Então, é, em geral, né, os projetos eles são mais simples. Tá? Então, de novo, né, o trocador de calor casco-tubo, né, são o quê? Vários tubos paralelos entre si, né, das mesmas configurações, métodos construtivos, materiais, vazão, problemas, etc. Tá? Então, o fluido externo passa por fora dos tubos e o outro fluido passa interno. Geralmente, um fluido mais quente passando por fora e o fluido mais frio passando por dentro. Tá? Vou reforçar algumas coisas que, quer dizer, eu vou falar depois. Aí tem outro tipo, né, que são os trocadores de calor de placas, que eu já tinha comentado com vocês, né, que é um trocador mais compacto, ele é mais caro, porque ele tem mais detalhes que o casco-tubo. O casco-tubo é mais simples, digamos, né? Ao passo que das placas são o quê? São várias placas corrugadas, né? E na junção desses corrugados formam microcanais, tá? De formatos diversos, configurações as mais diversas, enfim, tá? E na prática, né, calcula-se, né, como dois fluidos, né, escoando internamente. Então você vai, no caso de trocador de calor de placas, você pega dados do capítulo de convecção interna, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio. Ao passo que o casco-tubo efetua-se os cálculos de convecção interna para aquele fluido que passa dentro dos tubos e convecção externa para aquele que passa externo aos tubos. Tá? No caso, o trocador de calor casco-tubo, o que eu vou mostrar para vocês são cálculos assim, de certa forma, conservadores, tá? A forma, né, como efetua os cálculos, ela é bem simples, mas existem modelos bem mais complexos, bem mais completos, que vai depender do número de chicanas, que vai depender do diâmetro do casco, tá? Que nesses livros, tanto do Seja quanto do Cropera, eles não são levados em consideração. Tá? Então, vocês vão obter resultados mais conservadores, tá? Não tão precisos. Porque, como disse de novo, né, a eficiência da troca térmica no casco-tubo também depende de aspectos externos que não vamos abordar aqui. Por exemplo, trocador de calor, casco-tubo. Como qualquer outro trocador de calor, o ideal é que aplique, né, um isolamento térmico por volta, como falei, né, o casco não vai ser levado em consideração o diâmetro do casco, o método construtivo, o número de chicanas, o tamanho das chicanas, as dimensões das chicanas, isso não é considerado. Tá? Até mesmo lá as extremidades, né, na entrada e na saída dos fluidos, né, o formato ele também não é levado em consideração.
Então, em geral, são cálculos bem simples, né? Para quem já estudou transferência de calor até então, tá? Porque se for ver esse capítulo de uma forma isolada, claro que a pessoa vai ficar perdida. Mas para quem já viu convecção externa e interna, entre outros capítulos de convecção, e também condução, vocês vão ver esse capítulo é melzinho na chupeta, tá? Coisinha bem simples, tá? Aí tem outro também, né, que é trocador de calor de tubos concêntricos, aí é de novo, né, convecção interna, né, é um cálculo mais simples quando se trata do fluido escoando no tubo inferior, mas no tubo superior, né, também convecção interna, mas tem que levar em consideração que, ao invés da seção de escoamento ser um círculo simples, na verdade é um anel. Então, tem todo o conceito lá de diâmetro hidráulico que deve ser levado em consideração, mas também não é uma coisa nada complexa. Tanto que existem tabelas lá no capítulo de convecção interna, capítulo 8, que leva isso em consideração, quando há escoamento em um tubo externo concêntrico ao interno. Tá? Esses, de novo, né, são os trocadores de calor mais comuns na indústria, que é o casco-tubo, que é tubos concêntricos, e o de placas. Tá bom? Tem um aspecto que eu vou falar aqui para vocês que é muito importante falar, não tem jeito, que a possibilidade da presença de aletas, né? Aí as aletas, elas geralmente são instaladas externo, por exemplo, né? Se for pensar em casco-tubo, externo aos tubos. E aí tem toda uma forma de calcular, levando em consideração a área da área total das aletas versus a área externa, né, do tubo, se ela for lisa, se ela fosse lisa, né? Então tem uma diferença, né, que muitas vezes é multiplicada por 2, por 3 ou por 4, dependendo do tamanho das aletas e da quantidade delas, né? E aí no capítulo 3 tem lá o cálculo da eficiência das aletas, aí leve-se em consideração para, no final das contas, você ter aí um pressuposto aí do quanto de potência térmica quanto de taxa de transferência de calor ela realmente pode obter, tá? Bom, outra coisa muito importante aqui, que eu já tinha começado a falar para vocês, mas eu vou falar de novo, né? Que existe, né, assim, as diferenças entre os trocadores de calor se dá pelos métodos construtivos, mas também se dá pelo sentido do fluxo. Isso eu posso pensar principalmente se tratando de trocadores de tubos concêntricos, principalmente, que é, por exemplo, e se o fluido, se ambos os fluidos entrarem no mesmo sentido, né, no mesmo, vamos supor, ambos do lado esquerdo ou ambos do lado direito, a dinâmica que vocês vão ver, né, da troca térmica, né, do ganho, do aumento, da diminuição da temperatura, vai ser essa aqui do lado esquerdo. O fluido quente ela vai ter, óbvio, né, uma perda térmica maior no começo e ela vai diminuindo no final. Por quê? Porque o choque térmico no começo vai ser maior, né, por causa da maior diferença de temperatura. Mas e trocadores de calor de fluxo do mesmo sentido, eles só lá no comprimento infinito em que a temperatura, ambas as temperaturas de saída vão ser as mesmas. Isso é só na teoria. Na prática, isso não existe. Isto é, mesmo com o trocador muito grande. Tá? Quando eu falo trocador muito grande, não necessariamente é o trocador extenso, mas pode ser um zigue-zague. Tá? Então, gente, assim, claro, né, que à medida que vai aumentando a extensão desse trocador de calor, a diferença de temperatura entre ambos os fluidos, a diferença diminui. E, com o tempo, a troca térmica diminui e isso influi na forma como vai ser efetuado o cálculo. Daqui a pouco vocês vão ver como isso é importante. Agora, aqui do lado direito, é o quê? É o fluido quente, né, obviamente, está fornecendo calor para o fluido frio, mas vocês podem ver neste exemplo, que eu falo nesse exemplo que pode acontecer, em que a temperatura final do fluido quente, a temperatura de saída do fluido quente vai ser menor do que a temperatura de saída do fluido frio. Tá? Ao contrário do lado esquerdo, isso nunca vai acontecer, do lado direito pode. Tá? Isso em trocador de fluxos fluxos, não é fluxos invertidos, né? Fluxos contrários. Bom, como está aqui nesse desenho, nesses dois desenhos, né? Tá?
Então, de novo, a diferença entre os trocadores de calor se dá pelo método construtivo e pelo sentido do fluxo. E dentro desses métodos construtivos, pode ser em zigue-zague, daqui a pouco vocês vão ver os desenhos, embora eu já tinha citado anteriormente, presença ou não de aletas, os materiais também, assim por diante. Tá? Aqui, de novo, aqui de baixo, né, escoamentos, aí tem o conceito, né, de sem mistura e com mistura. Por exemplo, aqui, né, escoamento cruzado sem mistura. Quando fala sem mistura, é que depois desse do fluxo, né, ser dividido, né, por várias seções, né, de mesmas dimensões, né, pressupondo que as vazões sejam as mesmas, né, para entre as diversas seções aqui, como vocês estão vendo o fluxo entrando aqui para o lado esquerdo, lá dentro lá não vai ter mistura nenhuma, é isso que eu quis dizer. Então é o quê? O fluido externo sem mistura, o fluido interno sem mistura também. Ao passo que de baixo, devido à ausência de aletas, né? Ao contrário daqui de cima, que as aletas são presentes, então aqui embaixo é com mistura e dentro dos tubos, de novo, sem mistura. E isso flui diretamente no resultado da troca térmica. Vocês vão ver mais para frente que há ábacos, curvas diferentes para cada caso. Tá? De novo aqui o trocador de calor, né? Casco-tubo. Numa bibliografia mais detalhada, mais especializada, você vai ver que há diferença no desempenho da troca térmica, dependendo da forma construtiva aqui, que chama de caixa de distribuição, se é quadrada, se é redonda, flangeada, o que seja, né? Número de chicanas e seu formato, diâmetro do casco, mas isso nós não vamos levar em consideração, tá? Eu vou procurar simplificar aí a explicação. Aí, curvas, ábacos também diferentes entre um passe no casco e dois nos tubos, como no caso aqui, né? Como assim um passe no casco? Entra na esquerda, sai pela direita ou vice-versa. Aqui embaixo, 2 no casco e 4 passes nos tubos. Aí vocês estão vendo aqui que a entrada do fluido externo, que interno ao casco, né? Ela vai da direita para a esquerda e depois ela volta da esquerda para a direita. Tá? Na medida do possível, é sempre bom entrar o fluido, né, por baixo e sair por cima, para que preencha no máximo como se fosse um grande tanque, né? Em muitos casos é um vaso de pressão. Eu falo que muitas vezes o vaso de pressão, né, porque o trocador de calor, né, ele é necessário efetuar um aumento da pressão do fluido, né, do dependente do fluido externo, interno e externo, né, para que consolide aí o escoamento, né, o deslocamento do fluido. Mas muitas vezes, na grande maioria dos casos, os trocadores de calor eles são assim, apenas levemente pressurizados. Tá? Uma diferença aí um pouco acima, tendo aí uma pressão um pouco acima da atmosfera, de uma atmosfera, apenas para consolidar o escoamento. É muito raro quando é altamente pressurizado. Aí podemos pensar em gases, por exemplo, gases, vapores, aí não tem jeito. Aí precisa ser fortemente pressurizado e a diferença de pressão também é levada em consideração nos cálculos, tá? Embora, aqui no nosso caso, a diferença de pressão só vai refletir lá para obter os dados lá atrás na tabela, se for o caso, como viscosidades, número de Prandtl, K e assim por diante. Bom, não é nem o bicho de 7 cabeças. Bom, aqui já mostrei, né, umas formas construtivas, né, de trocadores de calor, enfim, né. Agora, o cálculo em si. Aqui, né, nesse vídeo eu vou mostrar vários exemplos, exercícios resolvidos bem simples, tá? E não tem muito além disso para cobrar em prova, tá? Esse capítulo, assim, o que aparece nos exercícios resolvidos, aqui tanto no livro de Cropera quanto do Senge, não tem nada muito além. Ao contrário do que possa aparentar os outros capítulos, especialmente radiação. Aqui não. Tá? Porque na grande maioria dos casos são modelos simples, não tem muito o que aprofundar. Também porque quando fala modelo simples, né, é para elaboração de trocadores de calor mais baratos, pensando no custo mais baixo. Então é muito difícil, por exemplo, se for pensar um casco-tubo desses industriais, os tubos são lisos, porque é mais fácil confeccionar tubo liso do que tubo aletado, tubo rugoso. Tá? Isso que eu falei de aletas, né? Mas se pensar em confeccionar tubo rugoso, tanto externo quanto interno, um ou outro, também tem que ter um fator de correção. Então, existem bibliografias, né, que mostram aí, de novo, né, cálculos mais elaborados, né,
Mas aí colocando vários fatores de correção. O que são esses fatores de correção? Muitas vezes são valores que vai de 0 a 1, né, que vai depender aí das formas, né, por exemplo, né, como elas são corrugadas. Porque quando pensa assim, tubo rugoso, né, como é que se fala? A área superficial aumenta, né? Mas são dados empíricos, muitas vezes obtidos experimentalmente, nada teóricos. Tá? Mas vamos lá. Quando faz o cálculo de transferência de calor em trocador de calor, é inevitável relembrar de algumas fórmulas lá do capítulo 3. Né? O que é capítulo 3? Condução. Condução bidimensional. Né? Enfim. Então, vai remeter, né, a algumas fórmulas, como, por exemplo, esse aqui, da resistência térmica de um elemento de seção cilíndrica. Né? Resistência da parede, né? Porque se for pensar em um tubo mais grosso, não tem jeito, tem que levar em consideração a condução. Mas se for um tubo muito fino, muito delgado, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ela pode ser desprezada, que é Ln, né, do diâmetro externo sobre o diâmetro interno sobre 2π vezes a resistência desculpa, resistência não, o K, né, coeficiente de condução do material, vezes L. E aí tem uma coisa muito importante. Esta fórmula aqui, ela é relevante, na minha opinião, é bastante relevante, e se tratando de isolantes térmicos. Agora, se for pensar com material altamente condutor, o que vocês podem ver? Quanto maior a condutividade de um material, pensando em cobre, alumínio, aço, uma forma até extrema, ouro, o K vai ser alto. Com um K bastante alto, o R vai ser menor. Isso, como vocês estão vendo aqui na fórmula, são inversamente proporcionais. Então, o R da parede vai ser baixo e, dependendo do valor, ele pode até ser desprezado, simplificando os cálculos. Tá? É que vocês podem ver aqui. A resistência total é igual a essa fórmula aqui, né? 1 sobre H do fluido interno vezes área interna, né, do tubo, mais essa parte aqui que eu falei, né, resistência da parede, mais 1 sobre o H do fluido externo vezes a área externa do tubo. Tá? Então, essa seria a resistência. Tá? E da mesma forma, um trocador de calor também pode acontecer, em vez de ter um material do tubo, ter mais de um material no tubo. É sobre isso que eu queria comentar com vocês. Um tubo, um fluido passa interno, o outro externo. Vamos supor um fluido frio internamente ao tubo, outro fluido um fluido frio internamente e um fluido quente externamente. Na prática, tem tubos que têm materiais complementares, né? Por exemplo, um tubo com proteção anticorrosiva, uma proteção superficial para retardar a corrosão. E também para fins de cálculos é necessário colocar, em muitos casos, uma resistência suplementar decorrente à possibilidade de gerar incrustações. Então, é como se tivesse não apenas um, mas 2 ou mais materiais. Vamos supor que é muito comum em países da Europa, para quem conhece a Europa, já passou um tempo lá, sabe o que eu vou falar agora. O que acontece na Europa, nas residências europeias, aqui no Brasil, nunca vi, é a questão da dureza da água. O que é essa água dura? Quanto maior o teor de cálcio na água, calcário, vamos colocar calcário, quanto maior o teor de calcário na água, mais dura ela é. E esse calcário ele compromete na dissolução do sabão na água. Então, muitas vezes, assim, quanto maior a dureza da água, maior a quantidade de sabão que você deve colocar. O consumo de sabão é maior, aumenta. Tá? Para que ele efetue, né, o processo, né, da limpeza das roupas, das louças, etc. Então, as estações de tratamento de água, das duas, uma, ou passam por um processo para diminuir essa dureza, isto é, retirada do calcário, né? Ou deixa passar essa quantidade de calcário, mas aí, na hora do consumo, né, podemos pensar aí nas residências, mas quando fala de trocador de calor, é mais indústrias, são mais indústrias, aí eu faço tratamento no ponto de consumo, ou utiliza de alguns artifícios para diminuir ao máximo as incrustações dentro do tubo, como, por exemplo, aumentar a vazão. Porque aumenta a vazão, né, isto é, aumenta a velocidade, diminui
a possibilidade de gerar incrustações dentro do tubo. Talvez seja mais prático, mais fácil tratar na origem, tá? Porque aí aumenta a vida útil do trocador de calor, diminui as paradas por manutenção, né? O que gera aí despesas. Tá? Então, na Europa, tem lugares onde há esse cuidado acerca da dureza da água, que pode comprometer máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, limpezas e manutenções mais frequentes, interrupções mais frequentes, tá? Paradas, carga horária, né? O número de horas, maior número de horas com os equipamentos parados, e isso não é diferente com o trocador de calor. Tá? E podemos pensar, né, em sais, né, se for pensar em água salgada. Então, é essencial que aplique algum material, né, uma camada, pode ser, sei lá, resina epóxi, dependendo do material do trocador de calor, né, depende do fluido com qual vai entrar em contato, enfim, para que diminua essas incrustações e também pensando na diminuição da corrosão. Tá? Especialmente se tratando de produtos químicos, tá? Embora a grande maioria dos trocadores de calor, né, são projetados pensando em água. E aí tem uma coisa também, agora há pouco eu falei de resistência, né, que é um dado, geralmente dado R2 linhas, né, por quê? Porque é uma resistência por área, ao contrário do que vocês estão vendo aqui, que é apenas R, tá? Que se não me engano, você está nessa página ou na outra, não na outra. Mas antes disso, né, então vocês estão, todas essas fórmulas aqui, certamente se vocês não lembram, mas se vocês forem ver no capítulo 3, né, vocês vão recordar, né? É essencial o cálculo do coeficiente U, né, que é o coeficiente universal, né? Tem aquela fórmula Q igual a U vezes área vezes delta T, que o U é a mesma unidade do H, convecção, né? Só que o U é a união das resistências dos Hs, né, interno e externo, do fluido interno e fluido externo, assim por diante. Tá? Então, basicamente é isso, Q igual a delta T sobre R. Então, R é inversamente proporcional e é calculado dessa forma aqui. E se for considerar o fator de incrustação, como estou comentando com vocês. Tá, esqueci de falar um negócio aqui, mas vou falar do fator de incrustação aqui, ó. Depois eu retorno. Então, se eu falo de fator de incrustação, né? Muitas vezes são dados obtidos experimentalmente, manuais, recomendações da própria indústria, assim por diante. Aí a unidade de metros quadrados Kelvin sobre potência, né, watts, então esses valores estão condicionados aos seus fluidos. A impressão que dá a nós são valores muito pequenos, mas pode fluir significativamente nos resultados. Aqui, por exemplo, olha só que legal. A maioria dos fatores de incrustação apresentados na tabela é da ordem aí de 10 elevado a menos 4, que é equivalente à resistência térmica de uma camada de 0,2 milímetros de espessura de calcário, que é a questão da água dura que eu falei para vocês anteriormente. Tá? E a incrustação, até aqui em cima, uma informação muito interessante. A incrustação aumenta com o aumento da temperatura e a diminuição da velocidade. A incrustação é fortemente influenciada pela temperatura, escoamento, né, velocidade de escoamento, né, vazão mássica e também o tempo de permanência, né, desse escoamento. Tá? Então, são dados experimentais, claro que o tubo novo vai ter uma incrustação zero, né? Com o tempo ela vai consolidando, né? Vai aumentando essa incrustação, né? Havendo a necessidade, por exemplo, de aumentar o trocador de calor. Tá? Quando for aumentar, né? Colocar mais tubos, ou colocar um ou dois tubos em série, dois ou mais tubos em série, e assim por diante. Tá? Aqui estão os valores. Aí, por exemplo, água destilada. Aí tem a questão até mesmo da possibilidade de formar algas. Aí tem que colocar algum agente químico para matar. Isso pode contribuir também. A presença de algas pode contribuir negativamente para a troca térmica. Na prática, é que nem essas geladeiras mais antigas, domésticas, em que não tem a função frost-free, em que às vezes a pessoa tem que desligar a geladeira, esperar derreter aquela calota de gelo formada, né, aquela camada de gelo formada, né, no congelador. Ele sabe que tem que retirar aquele gelo, né, porque ele forma o efeito iglu. O que é efeito iglu? O gelo é isolante térmico. Isto é, piora, né, o desempenho da geladeira. Bom? Então tem a questão tanto do calcário quanto de algum material, alguma sujidade que pode acumular nos tubos, mas numa caldeira tem a questão também do ataque das cinzas, né? Aí nós estamos falando, né,
algo externo aos tubos. Por exemplo, numa caldeira de uma planta sucroenergética, atualmente, né, o combustível é o bagaço, que tem um teor de cinzas bem baixo, acho que não chega a 2%. Né? Para quem não sabe, cinzas, né, são os componentes inorgânicos da matéria orgânica, por exemplo, bagaço. Porque bagaço tem cloro, tem silício, tem calcário, tem magnésio, né? Então eles são incombustíveis, né? Então forma-se as cinzas. Só que tem algumas usinas que estão com projetos de combustão, né? Da palha. E a palha tem um teor de cinza muito maior, mais de 20%. Então é o quê? Mesmo que colocando apenas 1%, até tem usina que chega até no máximo 10% em massa de palha, os outros 90% bagaço, mas são casos muito raros. Mesmo assim, o impacto é significativo, porque como a quantidade de cinzas da palha é 10 vezes maior, 10, 20 vezes, talvez até 20 vezes maior que do bagaço, mesmo com uma quantidade 10 vezes maior de bagaço, se for fazer os cálculos meio que por cima, o teor de cinzas pode até duplicar ou mesmo triplicar. E aí, deve ser levado em consideração o projeto de uma caldeira, né, que, assim, comparando com o trocador de calor, né, caldeira, claro, é algo muito mais complexo. Né? Então, o mesmo cuidado que tem que ter com caldeira, também tem que ter com trocador de calor. Por quê? Porque uma das fontes de calor são os gases, os gases decorrentes da combustão. E aí, com o gás decorrente da combustão, né, ele pode pode deslocar um pouco dessas cinzas, um pouco de material particulado. E ao acumular externamente, também eles podem formar uma resistência térmica. De novo, o tal do efeito iglu. Então, isso deve ser levado em consideração quando há uma deposição de material externo ao tubo. Então, existem até mecanismos móveis, né, que permitem limpar essa parte externa dos tubos, mesmo com a caldeira em funcionamento. Tá? Então, por isso que muitas vezes há paradas programadas para efetuar a limpeza da caldeira. E deve ser paradas programadas, porque muitas vezes uma caldeira ela é responsável pelo fornecimento de energia elétrica e térmica na própria indústria, tendo até contratos junto com a concessionária. Paradas não programadas significa prejuízo. Prejuízo para a própria indústria e multa por parte de quem compra, né, adquire a energia elétrica dessa indústria. Então tem que tomar um cuidado muito grande, né, com incrustações, cinzas, fuligem, etc. Tá? Por exemplo, cuidados com extração do caldo, tá? Porque você vai numa usina sucroenergética, você vai queimar bagaço. Se esse bagaço ainda contém uma quantidade razoável de açúcar, o que acontece? Isso é até fruto de uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, de um TCC do aluno da engenharia mecânica, onde foi analisado o desempenho da caldeira dependendo das características do bagaço. Então, em determinado momento, constatou o quê? Que o açúcar que fica retido no bagaço, ele, com a queima, né, ele vai gerar um caramelo. O que é o caramelo? Você queima o açúcar, né, forma uma nebulosa, forma uma névoa, em que alguns pontos onde a caldeira não está tão quente, ele forma um caramelo. E também forma incrustação que é dificílimo de arrancar, só com produto químico muito forte. É que nem na minha época, muito antigamente, usava-se produtos químicos muito fortes para limpar fogão. Agora alguns produtos são mais suaves. Quando fala muito fortes, até de queimar a mão, dizem, né? Que eu ouvi dizer. Isso na época quando era criança, década de 80. E aí, em caldeiras há esse problema, como também qualquer sistema aí de pirólise, combustão, né, onde há forma incrustações, agentes tóxicos que podem corroer, né, uma caldeira, trocador de calor, do que seja. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com o que é formado na origem. Colocar aí tecnologias ambientais diversas para diminuir essas impurezas, neste exemplo aqui no trocador de calor, tá? Que mais? Também, né, por exemplo, quando há queima, pirólise, assim, reações termoquímicas, né, a formação como é que se fala?
além da fumaça, obviamente, né, uma fração dessa fumaça pode gerar condensados, pode formar alcatrão, o que pode contribuir negativamente para o desempenho do trocador de calor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas são muitas informações que não aparecem aqui na teoria, né? Não são levadas em considerações nos cálculos, então isso é muito com a vivência. Tá? Ia mostrar aqui o livro de Cropera, pelo jeito deu problema. Ah, não, desculpa, esse aqui confundi aqui de aba, tá aqui. Sobre esse assunto que eu abordei até agora, né, do Icropera, ele é mais sucinto, tá? Eu achei do Senja mais didático. Mas, em geral, um que um fala, o que o outro fala também, não tem muito segredo. Aqui estão as configurações de trocadores de calor, como eu falei para vocês, tá? Às vezes dá até a impressão que um copiou do outro. E então é isso. Primeiro, né, relembrar daqueles cálculos de condução, né? Por quê? Porque em geral os tubos são grossos, mas se for pensar em tubo delgado, tubo muito fino, é só fazer o cálculo. 1 sobre HI do fluido externo mais 1 sobre H do fluido interno. Não, desculpa. U é igual a 1 sobre H do fluido interno mais 1 sobre H do fluido externo. Tá? É bico. Tá? Que eu tinha comentado com... Oh, caramba. Da mesma forma, tá aqui do Senja, também microopera ter esses fatores aqui de incrustação, né, que é R duas linhas, dependendo do fluido, temperatura, porque em geral, né, na grande maioria dos casos, trocadores de calor tem água, né, interno e externo é água do mar, água do rio, água limpa, água menos limpa. Aqui tem óleo combustível, fluidos refrigerantes, aqueles à base de monoetileno glicol, por exemplo, tá? Vapor de água e assim vai, tá? E agora sobre o U, tá? Essa aqui é a fórmula, né, que esse acho que não tem no Sengel, que ele tem até aqui, ó, 1 sobre o A, área, né? E que aparece essa eficiência na presença de aleta, se tiver. Se não tiver, é 1 sobre H vezes a área. Apenas isso, tá bom? Aqui, ó, R, duas linhas, né, fator de incrustação, na possibilidade, nessa superfície de estar tendo incrustação, ter aí aletas. Tá bom? Acho que tem uma coisa aqui que eu prefiro mostrar do Sengel. O ruim aqui do Sengel, né, que no perfil, na página da minha biblioteca, né, para manusear o livro do Sengel é mais chato. O Sengel eu achei mais prático, mais legal. Que mais? Aqui, por exemplo, área total igual à área da superfície não aletada mais eficiência da aleta vezes a área da aleta. Isso aí vocês viram lá no capítulo 3. Claro que quanto mais aletas, melhor até um certo limite. Há uma situação também onde a diferença entre os Hs é muito grande. Se for pensar numa situação como essa aqui, né, que eu tinha falado anteriormente, onde o tubo é extremamente fino, porque só pensar no tubo, vamos supor aí tubos concêntricos, o tubo interno extremamente fino com um K muito alto, então praticamente não há resistência. Tá? Resistência térmica, condutiva. Então, pode resumir o cálculo do U apenas por essa fórmula aqui. Agora, se tiver uma diferença muito grande entre o H interno e o H externo, como muitas vezes acontece, por exemplo, ar com água. Vamos supor aí água muito quente com ar frio. O H do ar frio é muito menor do que o H da água quente. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Quando um dos coeficientes de convecção for muito menor que o outro, então você considera apenas um dos Hs. Aí, por exemplo, o HI for muito menor que o H0, então o U igual a HI. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque com fluido, por exemplo, água muito quente, que o H vai ser bem alto, com ar frio, com H muito baixo, vai ter uma certa dificuldade de efetuar a troca térmica, e então usa apenas U igual a, mais ou menos igual ao HI. Tá? Outra coisa muito interessante, eu sei que
às vezes, né, não nesta disciplina, mas em outras que usam, onde tem projetos de trocador de calor, para simplificar os cálculos, dependendo da situação, vocês podem pegar dados desta tabela aqui. Ah, claro que depende. Por exemplo, se for pensar em um trocador gás-gás, não sei, ar ambiente aquecendo oxigênio, por exemplo, né? Ar aquecendo oxigênio. Então, fluido quente ar, fluido frio oxigênio. Então, vocês estão vendo que o U em gás-gás, né? Os valores são muito pequenos em comparação, por exemplo, aqui, ó, condensador de vapor, 1000 a 6000. Tá? Água. Estou vendo aí que já supera a casa dos milhares. Então, por exemplo, se pegar uma média aqui de entre 10 e 40, que vai ser 25, se pegar U igual a 25, ou U igual a 10, ou U igual a 40, o erro vai ser muito pequeno. Agora, vocês não podem fazer isso, por exemplo, água. Pegar uma média aqui, a média vai ser 1.200, entre 1.200 e 1.300. Aí não dá, porque aí o valor vai ser superlativo. Então, de novo, em situação onde é gás-gás, você pode pegar o U médio que não vai ter tanta influência no resultado final. Tá? Por que eu preciso obter o U? Para depois, porque mais para frente, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês que os cálculos aqui, eles são, por exemplo, para obter uma temperatura final de um dos fluidos. Por exemplo. Para obter, ter em consideração 2 temperaturas de entrada, 2 temperaturas de saída, qual é a vazão necessária para um dos fluidos? Essa é a importância dos cálculos de trocador de calor nesse capítulo. Então, numa situação assim, excepcional, né, no caso gás-gás, vocês podem pegar um valor médio, porque estão vendo aqui que gás-gás tem os menores U's. Ao passo que água tem os maiores. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? No caso aqui, gás-gás pode até pegar uma média. Agora, fluido, líquido, não recomendo. Mas é bom mostrar isso aqui para vocês, né? Caso, né, na pressa, caso na urgência, no mercado de trabalho, inclusive, vocês podem pegar uma média de gás-gás. Porque, por exemplo, você pegar U igual a 10, U igual a 25, U igual a 40, vai ter uma diferença muito pequena entre os resultados lá no final das contas. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Também porque, mesmo que você pegue U igual a 10, ou U igual a 20, ou U igual a 30, U igual a 40, que um é dobro, triplo, quádruplo do outro, depois vocês têm que jogar os dados nas curvas, nos ábacos, tal. Então, essa diferença que pode soar grande por ser dobro, triplo ou quádruplo, no final das contas vai ser algo muito pequeno. Agora, aqui não. Agora uma diferença entre 850 para 1.300 já é uma diferença gritante. Tá? Então, isso aí que é importante falar. Bom, existem vários fluidos, né? Talvez 99% dos casos é água pura, água de rio, água de mar, ar, ambiente, ou levemente tratado com filtros, o que seja, e que mais? E casos muito menores, outros gases, por exemplo, gás natural, um gás sintético como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, aí tem aqueles industrializados assim, de geladeira, por exemplo, os freons, né, R12, aqueles fluidos refrigerantes R alguma coisa, né? R12, R134A, tem a amônia e assim por diante, né? Bom, sobre isso eu falei demais. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tenho que retroceder. Eu acho que não, mas vai saber. Não. Agora tem uma coisa muito importante. Duas informações que eu tenho que passar para vocês aí para fins de cálculo, né? Primeiro, vocês vão ver muito falar em trocador de calor o conceito de capacidade térmica, que eu acho que vocês viram só no ensino médio. Capacidade térmica nada mais é do que vasomássica vezes calor específico. Tá? Capacidade térmica aqui é um Czão. E também efetividade. O que seria a efetividade? Efetividade tem muitos significados, mas basicamente, né, o valor que vai de 0 a 1, quanto maior, melhor. Mas efetividade seria o quê? É como se fosse eficiência, mas não é eficiência. Efetividade seria o quê? A capacidade de um trocador de calor efetuar a troca térmica dependendo das condições impostas a ele. Claro que efetividade máxima é igual a 1, a mínima é igual a 0, mas tem
algumas situações assim, diferença entre as temperaturas, diferença entre as vazões e que efetividade, desculpa, pode ser alta ou pode ser baixa, tá? Então, tem alguns cálculos que vocês podem fazer, né, variando as temperaturas de entrada e de saída, variando as vazões ou variando os fluidos, e que a efetividade pode ser bastante alta ou bastante baixa. Eficiência, de novo, que eu até falei no vídeo anterior, eficiência vocês não vão ver hipótese alguma, nem no livro de Micropera e nem do Sengel. Eficiência, às vezes vocês encontram algumas literaturas, é assim, numa situação onde você calcula, obtém a efetividade, vamos supor, efetividade igual a 0,7. Ah, dá para aumentar a efetividade? Dá, com certeza dá. Varia as temperaturas, varia as vazões, troca o fluido, etc. Mas é uma coisa assim que as indústrias, elas, até onde eu sei, as indústrias elas não buscam uma efetividade máxima. Elas buscam diminuir as perdas, por exemplo, casco-tubo, coloca um isolamento térmico por fora, melhora a configuração do trocador de calor, né, para que tenha aí o máximo aproveitamento, uma troca térmica máxima entre um fluido e outro que está estudo. Entre, por exemplo, água quente e água fria. Tá? Agora, eficiências de algo empírico. Tá? Então, por exemplo, para fins de projeto, às vezes o pessoal coloca lá, eficiência de 0,9, 90%, pressupondo que o quê? Que os 10% restantes é por causa de alguma imperfeição do projeto. Aí já é algo mais na prática. Como eles estão falando apenas de teoria, vocês não vão ver eficiência aqui. Vocês vão ver apenas efetividade, que é, de novo, é a capacidade de efetuar a troca térmica a partir de configuração de informações impostas. Tá? E, bom, vamos lá, falei demais. Aí aqui tem alguns exercícios resolvidos. Acho que eu vou só citar uns dois, é bem rápido. Coeficiente global de transferência de calor de um trocador de calor. Né? Óleo quente, tá? Deve ser resfriado, trocador de calor, de tubo duplo e contracorrente. Os tubos de cobre internos têm diâmetro de 2 centímetros, né? 0,02 metro, e espessura desprezível. Quando fala espessura desprezível, geralmente não tem o material, então tem aquela parcela lá, Ln de diâmetro interno sobre diâmetro interno, sobre, se não me engano, 2 vezes K vezes L, despreza. Então, o U vai ser igual a 1 sobre H interno mais 1 sobre H externo. Né? Ou, de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, né? Aqui, ó. Então, desse R sobre área corta, esse ln que eu falei agora corta, desculpa, eu tinha esquecido o π, e esse R aqui corta também. Quer dizer, pode até inserir, né? Que isso aqui, você pode até colocar aí, né? Fator de incrustação, né? Que é R duas linhas, enfim. Mas nesse exercício não é levado em consideração. Tá? Óleos. Quando fala em óleo aqui, muitas vezes é óleo mineral, pode ser aquele óleo decorrente aí do arrefecimento de um motor de carro, por exemplo. E aí, com o tempo, para quem tem carro sabe, né, que sempre tem que efetuar a substituição do óleo e do filtro de óleo a cada 10 mil quilômetros, dependendo do carro ou o ano que vier pela frente, né? Não vou entrar em detalhes aqui, não. E que com o tempo, né, forma-se borra, forma sujeiras, que pode gerar incrustações. Tá? Mas vamos lá, vou focando aqui no exercício. Tem aqui as dimensões do tubo, né? O diâmetro interno do tubo externo, que no caso é o casco, né? Só que, gente, isso aqui não é o casco-tubo que a gente conhece, tá? São tubos concêntricos. Aí sim tem a medida do tubo externo, ao contrário do casco-tubo que não tem. Pode até aparecer, mas quando aparecer no exercício de casco-tubo, aparecer uma medida externa, é para ter uma noção assim da área da seção do casco, tá? Mas não é comum. A água escoa através do tubo a uma taxa de 0,5 kg por segundo e o óleo a uma taxa de 0,8 kg por segundo, considerando as temperaturas médias da água e do óleo como 45 graus e 80 graus respectivamente. Por que coloca a temperatura média de ambos? Para pegar dados lá atrás na tabela. Número de planta, viscosidade, K e assim por diante. Determina o coeficiente global de transferência de calor desse trocador de calor. Né? Falei rápido, né? Então, que dados que tem que pegar? Da água, massa específica, K, Prandtl, viscosidade, lá atrás é a viscosidade dinâmica da água, então
pega aí viscosidade cinemática, para calcular o número de Reynolds, né? Tem as fórmulas lá. Massa específica vezes velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade dinâmica. Ou velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade cinemática. Isso aí é elementar, né? Vocês são alunos de TC2, vocês estão manjando pra caramba. Olha eu enchendo a bola de vocês. Então, aqui, despreza-se, né, a parcela condução, né, porque o tubo é fino. Então, 1 sobre U é igual a 1 sobre HI, mais o H interno, mais 1 sobre H externo. Se a diferença entre o outro for muito grande, considera apenas o H menor. Não sei se é o caso aqui. Então, desculpa, vou ser bem rápido aqui. Calcula o número de Reynolds, aqui começou aqui, ó, o diâmetro. Por que fala diâmetro hidráulico? Porque tem um fluido passando dentro do tubo interno e também dentro do tubo externo, né? Mas é entre a superfície interna do tubo externo com a superfície externa do tubo interno, formando o anel. Tá? Então, vamos lá. Aqui calcula a velocidade, né, para jogar aqui no número de Reynolds. Vocês estão vendo aqui para início de conversa que é um escoamento muito turbulento. Olha só o número, mais de 53 mil Reynolds, né, adimensional. E você sabe que para escoamento interno, tá, 53 mil é turbulento. Tá? Aqui fala superior a 10 mil. Por quê? Porque na hora de pegar essa fórmula aqui, ele tem lá uma condição, né? Reynolds, a partir de um determinado número, pega essa fórmula. Tá? Para calcular o H, né? Aí calcula o H. Só ver uma coisa aqui que eu não prestei atenção, desculpa. É água e óleo, ok, mas a água entra onde? No tubo interno ou tubo externo? Óleo quente deve ser resfriado, trocador de calor de tubo duplo e contracorrente. Os tubos de cobre internos, tá. O diâmetro interno do tubo é 3. Tá. O diâmetro do menor tubo é 2 e do maior tubo é 3. A água escoa através do tubo. Tá. A água escoa através do tubo, no caso o tubo menor, e o óleo escoa através do casco. Então é óleo externo e o tubo interno. Tranquilo. Então aqui, por enquanto aqui não tinha esse conceito de diâmetro hidráulico. Aqui 1 sobre 4 πd ao quadrado, aqui é a área, né, área da seção do tubo, né, por onde passa a água, né. Então, calculou-se aqui essa primeira parte, calcula-se o H da água, né, vocês viram que tem um valor alto, né, mais de 7.000, tá, porque fluido, líquido, o H é alto mesmo, né, gás, o H é baixo. Agora, aqui embaixo, gente, é do óleo, né, que passa, que tem um escoamento que chama de anular. Aí sim, diâmetro hidráulico, mas não é nem o bicho de 7 cabeças, né? Aqui, ó, 1 sobre 4, π vezes o quadrado do diâmetro externo menos o quadrado do diâmetro interno, obter a velocidade. Vocês estão vendo aqui que o Reynolds do óleo foi bem menor que o da água, inferior a 2.300. É laminar. E escoamento interno, quando é laminar, se for, por exemplo, temperatura superficial constante, o número de Nusselt é um valor fixo. Fluxo de calor constante também é um número fixo, né? Não tem fórmula. Vamos ver aqui. Então, tem uma tabela, inclusive, em que há uma diferença, né, entre o diâmetro interno e o diâmetro externo, né? Se for, por exemplo, a diferença entre os tubos os diâmetros for muito pequena, o número de Nusselt tem um valor. Se a diferença for muito grande, por exemplo, o tubo muito pequeno dentro de um tubo muito grande, aí é outro valor do número de Nusselt. Tudo isso com o intuito de calcular o H. No caso, o H do óleo foi muito menor do que o da água. E aí, no final das contas, calcula o U. E olha só que interessante, vocês estão vendo aqui, vou voltar aqui, da água, está na casa dos milhares, né? 7.000, ela vai bordoada. 7.663 quantos metros quadrados Kelvin da água e do óleo apenas 75,2. Nesse caso, por que eu estou falando que quando a diferença for muito grande entre os Hs, você pode desprezar o H muito grande e pegar apenas o H menor? Porque a diferença entre o H do óleo e o U é muito pequena, como vocês estão vendo aqui.
Aí, ó, da água 7.663, do óleo 75,2, o U 74,5. Ele sempre tende a puxar para o menor. Tá? Sempre diminui. Por quê? Porque cálculo assim, o inverso das somas. Tá bom? Aqui a tabela que está lá no capítulo 8, né? Aí o Nusselt do escoamento interno, o Nusselt do escoamento externo. Segundo exercício. Aí fala das incrustações, tá? É só aplicação de fórmula, tá? Nem vou falar da resolução, não. Resistência, que é igual a 1 sobre H, vamos supor, H do fluido interno vezes área interna, mais a resistência incrustação, né, formada interno ao tubo, ao tubo que está lá dentro, né, de menor diâmetro, sobre a sua área, mais ln da diâmetro externo sobre diâmetro interno, né? Tem que ser assim, né? Ln do diâmetro externo sobre diâmetro interno, isto é, diâmetro maior sobre diâmetro menor. Por quê? Porque Ln de valor positivo vai dar valor acima de zero. Se fosse o contrário, né? Ln de valor abaixo de 1 vai dar um resultado negativo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sobre 2 vezes π vezes k vezes L, L é a espessura, né, do tubo, mais a possibilidade de incrustação por fora do tubo sobre o fluido externo, no caso aqui. Tá? Então, gente, vocês estão vendo que a incrustação nesse caso é apenas no tubo interno. Superfície interna do tubo interno ou superfície externa do tubo interno. Não se fala em incrustação externo. Na verdade, só fala em incrustação e uma superfície onde realmente é efetuada a troca térmica. Então, por isso que não fala incrustação no casco. E aí, no final das contas, o R vai dar o quê? O R vai dar aqui 0,0532 graus Celsius sobre watt. Tá? Sabendo, né, que aumenta 1 grau, é a mesma coisa que aumentar 1 Kelvin. Tá? Por isso que dá na mesma colocar Kelvin, colocar graus Celsius, né? Neste exemplo, nota-se que cerca de 19% da resistência térmica total, nesse caso devido às incrustações, e cerca de 5% é devido ao tubo de aço que separa os dois fluidos. O restante é devido a resistências de convecção. Bom, então tá aí. Deixa eu ver se do livro de Cropera tem... Deixa eu ver se do livro de Cropera tem algo a comentar. Teve um momento aí que eu acho que eu não compartilhei do livro de Cropera, não prestei atenção, mas tudo bem. Só para reforçar que no capítulo 3, né, tem a parte lá da possibilidade de colocar aletas, né? Claro, quanto mais aletas, maior área superficial, maior a troca térmica, e tem o conceito de eficiência, tá? Que é inserida lá nas fórmulas, tá? Claro que a eficiência aumenta, né, com o aumento da quantidade de aletas, tá? E aí tem até uma situação, né, que é um exemplo mais simples, né, para calcular o cálculo de eficiência de cada aleta, se for, por exemplo, uma aleta de seção retangular com a ponta diabática. Ponta diabática, isto é, não tem troca térmica. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, quando tem uma aleta, né, que vai estender da superfície do tubo interno para a superfície do tubo externo. Tá? Então, por exemplo, quando é seção retangular constante, aí tem até uma fórmula, eficiência igual a tangente hiperbólico de m vezes L sobre m vezes L. Aí tem uma fórmula aí que é m é igual a raiz de 2 vezes h sobre k vezes t, o t é a espessura da letra. Tá? Vocês vão ver, para quem estiver interessado, está lá no capítulo 3. Tá, eu vou parar por aqui, tá? Para os próximos vídeos eu vou falar dos 2 métodos de cálculo, tá? Que é média log e NUT. Tá? E é isso. Até a próxima. Travou o computador. Na verdade, eu estou falando aqui, nem sei se está filmando.